mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Olá, iniciamos aqui mais um Fox Colóquio, hoje com um tema muito interessante, variando um pouco essa temática muito ligada à política e economia, vamos falar também de política e economia, que tudo cai nesse mesmo campo. O tema hoje é a terra do vento, entre o desenvolvimento que avança e a sustentabilidade que desafia. O Fox Colóquio recebe hoje o economista e empresário Marco Dalpozo, italiano de Bolonha, mas há mais de 3 décadas vivendo no Brasil, entre o Brasil e a Itália, mais propriamente. E há 25 anos enraizado aqui no Ceará, como um dos protagonistas de uma história que uniu vento, mar e desenvolvimento. Com MBA e especialização em desenvolvimento organizacional e humano, Dalpozo construiu carreira sólida como diretor de RH em multinacionais, e hoje atua como consultor e conselheiro estratégico de empresas, além de lecionar na Fundação Dom Cabral e na FAAP. Mas é do lado empreendedor e apaixonado pelo mar que ele fez do Nordeste, em especial do Ceará, um destino global. É sócio fundador do grupo, é responsável por empreendimentos icônicos como a Vila Calango, em Jericoacoara, o Rancho do Peixe, no Preá, e o Surf Sem Fim, que se tornaram referência mundial em hospitalidade, esportes a vela e turismo de experiência. Dalpozo chama a região de Terra do Vento, cenário de ventos constantes e fortes que atraem esportistas, turistas e investidores, mas que também impõe o desafio de conciliar crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Casado com Morgana, pai de Pedro e Sofia, Marco traz para o colóquio, para o nosso colóquio, a nossa conversa, a perspectiva de quem viveu, velejou e empreendeu tendo o vento como guia. Aliás, vive, veleja e empreende tendo o vento como guia. Dalpozo, prazer enorme recebê-lo aqui no nosso Fox Colóquio. Tema absolutamente importante, questão absolutamente importante de tratarmos. Esses 30 anos que você está no Brasil e os 25 que conhece, que se relaciona aqui com o Ceará, você sabe como mudou o perfil de ocupação e de empreendedorismo no litoral do Ceará e, evidentemente, do Nordeste todo. Mas vamos começar, antes de entrarmos efetivamente no mérito do que motiva a nossa conversa hoje, eu queria ouvi-lo, queria saber um pouco da sua história pessoal, oriundo de Bolonha, a bela Bolonha, recomendo a todos que conheçam, além de Jericoacoara, também vá a Bolonha, cidade linda, come-se maravilhosamente bem, e o Marco é oriundo de Bolonha e está aqui há muito tempo, trabalhando em grandes empresas. Eu queria, Marco, que a gente começasse essa conversa exatamente por esse ponto, o que o trouxe ao Brasil. Bom dia, Fábio. Prazer estar com você. Prazer estar aqui. Obrigado pela apresentação. Aí eu vim a trabalho, com um contrato para ficar aqui 4, 5 anos, 3, 4 anos, com a Unilever, uma multinacional anglo-holandesa. Trabalhava lá entre Milano e Bruxelas. E vim para São Paulo. E, seja profissionalmente que pessoalmente, gostei muito do Brasil
e eles me deixaram aqui, no sentido, renovamos os contratos, e aí a vida Secretário evoluiu. de Recursos Humanos, não é isso? Sim, sim. Recursos humanos e desenvolvimento organizacional. Então, foi em 97, quando estava voltando, a Unilever comprou a Kibon, uma empresa de sorvete, né? Então, queriam uma pessoa de RH que conhecesse a Europa, porque o know-how de ice cream da Unilever estava na Europa, e conhecesse o Brasil. Eu já estava no Brasil há 4 anos, e aí me ofereceram para continuar no Brasil, e aí eu resolvi continuar no Brasil, e aí me deixaram aqui tempo demais. Em 2003, depois desse trabalho, 10 anos depois. me falaram, bom, agora é hora de voltar para a Europa, só que eu não queria mais voltar para a Europa, já tinha família, filho, a Vila Calango, então resolvi sair da Unilever e ficar aqui no Brasil. Aí a gente se transferiu, eu recebi uma proposta da Vale, a época era a Vale do Rio Doce, e aí a Vale, a sede da Vale é o Rio de Janeiro, então a gente se transferiu no Rio de Janeiro, onde, de novo, para mim era ótimo, porque tinha este sonho de morar em uma cidade com o mar, inclusive uma cidade com o mar, onde o velejo é fantástico. Per cui, de novo, perfeito. Viemos para o Rio de Janeiro e aí aqui estamos. Moramos entre o Rio de Janeiro e Jericoacoara. E é isso. Depois da Vale, fiquei 5 anos na Vale, que foi um período fantástico. A Vale daquele período do Brasil, que aliás ele apareceu nestes dias, daquela fotografia no Economist, com o Brasil, com Cristo voando, ainda voando. Peguei aquele Brasil. Pegou os dois, né? Peguei os dois. O segundo em 2008, 2009, veio a crise em 2008, a Vale ainda continuou bem, 2008, 2009, 2010, com a chegada da Dilma, e mudou completamente a estratégia. A Vale tinha se transformado, como a gente queria, em uma empresa global, na segunda maior mineradora do mundo, globalmente, e com a saída do Lula, a crise de 2008, a saída do Lula, a chegada da Dilma, a estratégia mudou para voltar a ser uma empresa nacional, muito mais só de minério de ferro, ao invés de outros minerais. Mas eu vivia a Vale em expansão, né? A Vale que foi para o mundo, fizemos aquisições no mundo inteiro, foi muito legal. Depois, isso aí, saí em 2010 e me mantive aqui no Rio de Janeiro e fui trabalhar na L'Oréal, como diretor de RH da L'Oréal Brasil. E o último cargo que eu tive como executivo foi na CBF. Fiquei 2 anos, peguei a pandemia na CBF como diretor de RH e diretor da escola, da CBF Academy. Então, a minha vida sempre foi dividida entre atividade de executivo, de empresa, e o tempo livre, às noites, cuidando das pousadas. E aí essa trajetória empresarial riquíssima, né? Duas multinacionais, mas a Vale, que também você pegou a fase multinacional da Vale do Rio Doce, e a CBF, que não deixa de ser uma multinacional também, no fim das contas, né? Pela dimensão que ela tem. Né? O futebol é global. Exato. E sua primeira vinda, sua relação com o mar está muito clara, velejado. Certamente fazia isso em São Paulo também, tem litoral para isso, Sim. em São Paulo. Sim. Aonde que você fazia em São Paulo? Ia para Ilhabela praticamente todos os finais de semana, que é o lugar onde eu achava incrível, né? De morar em uma cidade. Você chega em São Paulo, né? E
é uma mega cidade, né? Assustadora até, apesar dos paulistas serem muito simpáticos, né? Acolhedores para o estrangeiro. Uhum. Mas aí, obviamente, assim que eu cheguei, procurei gente que velejasse. E aí encontrei duas pessoas que tinham me indicado ainda da Itália, do Circuito Mundial de Windsurf. E aí conheci, eles foram muito gentis e me levaram para Ilhabela. Aí eu me apaixonei por aquele lugar, porque realmente, por quanto longe, né? Mas a 2, 3 horas de distância de uma grande cidade, ter um lugar como a Ilhabela, um paraíso, é incrível. Então, e ali conheci também a minha mulher, a minha esposa. Então, a gente ia todo final de semana, ou quase todos os finais de semana, a gente pegava o carro, ia até a ilha, ficava lá, velejava e voltava. Então, sim, São Paulo também tem lugares ótimos para velejar, mas aqui no Rio, eu tenho um mar na frente de casa, então... É outra relação com o mar, né? Rio é incrível também. São Paulo é incrível, porque eu acho que uma cidade do tamanho de São Paulo, da relevância de São Paulo, ser tão simpática, acolhedora com o estrangeiro, comparado com outras mega cidades do mundo, isso se diferencia, né? Agora, Rio de Janeiro, para quem gosta de mar, você junta mar limpo, que ao final é limpo, a gente entra no mar todos os dias, se a gente quiser, e uma cidade com uma cultura e uma organização de grande cidade, é realmente um lugar muito, muito especial. Então, eu achei no Brasil o que eu procurava. E, ao mesmo tempo, me considero alguém que fez um grande esforço para nunca sair do próprio país. Quer dizer, as minhas raízes continuam lá. Então, esta vida in between, eu digo, né, entre um pouco aqui, um pouco lá, é de grande movimento, né? E tem assim, um pouco como o vento, né? Um aspecto meio invisível de desafios. Essa experiência nessa relação com o mar, com o vento, velejar, isso já vem da Itália, não é isso? Já, eu comecei a velejar, tinha 14 anos. Velejar de 470, depois, quando nasceu o windsurf, eu tinha 16 anos. E você ia para onde? Você era de Bolonha. Bolonha, e Rimini. Não tem mar. Rimini, 70 quilômetros. Ravenna. Tudo na Itália fica a 70 quilômetros. Exato. Então, eu passava 3 meses, comecei a trabalhar com isso. Aí, aos 16, aos 18 anos, tirei a carteirinha de guarda-vida, comecei a trabalhar na praia. Então, trabalhava 3 meses por ano no verão, na praia. Com isso, pude estudar. Fiz faculdade pagando com o trabalho estivo no verão. Então, eu tenho uma relação com o mar que é desde pequenininho. Os meus pais são de Ravenna, que é na praia, é no mar. Então, a minha família é tudo perto, né? Mas as culturas são muito diferentes, apesar de muito próximas. Então, a região se chama Emília e Romagna, tá certo? A região onde Bolonha é a capital. Mas são duas regiões muito diferentes, com duas histórias muito diferentes, né? La Romagna vem do lado leste do Império Romano e La Emília vem do lado latim, do lado mais papal da história italiana. E são duas regiões que estão juntos. Então, os meus pais vêm da Romagna, vêm de Ravenna, e migraram por razões de trabalho, na época deles, no pós-guerra, para Bolonha, em busca de emprego. Então, eu tenho mezzo sangue, a gente fala, né? A gente já falava que era mezzo sangue, metade romagnolo e metade emiliano. Os meus pais, inclusive, que ainda estão vivos, têm 92 anos, entre eles falam o dialeto romagnolo,
da região onde eles nasceram. Mas aprenderam também o dialeto emiliano, de Bolonha. Então, na minha casa se falava 3 línguas: o romagnolo, il bolognese e l'italiano. Quando você fala dialeto, aí parece que é uma língua diferente, não é exatamente uma outra língua. São termos. Ah, não, é uma língua diferente. Incrível, não é? Cada região na Itália tem a sua língua. Tem línguas, tem dialetos mais incompreensíveis e dialetos mais compreensíveis a partir do italiano tradicional, né? Tem, inclusive, um ranking de qual é o mais incompreensível. O mais incompreensível é considerado o siciliano, da Sicília, né? E o nosso, os dois, inclusive, são bem diferentes, porque um da Emília é mais atrelado ao latim clássico, porque era da época de Roma e do mundo papal. Inclusive, Bolonha é a universidade mais antiga do mundo, então tinha um eixo linguístico forte. E a Romanha é mais atrelados à Gália, ao francês. Então, entre eles também tem raízes, e, apesar de todos virem do latim, tem raízes e características bem diferentes. A Itália é pequenininha, mas tem uma variedade cultural histórica e gigantesca. E que influencia comportamentos, influencia gastronomia. Cada cidade tem uma história muito própria disso. Essa riqueza cultural da Itália é fantástica. Exato. Você pega um trem e parece que vai para outro país, porque a comida é diferente, enfim. Mas sempre em procura do vento. Rimini e companhia, sai São Paulo, ia para Ilha Bela, dá o pouso Rio de Janeiro, ali o mar à frente. E como é que foi essa descoberta da região Nordeste, mais propriamente do nosso litoral e Jericoacoara? Muito bom. Então, primeira viagem que eu fiz no Brasil, primeiras férias que eu tive, peguei o carrinho, lembra aquela revista Quatro Rodos? Onde ela ainda existe online, digital. E aí tinha todas as praias do Brasil, que eu achava lindo, com uma pontuação, né? 1 guarda-chuva, 2 guarda-chuva, 3 guarda-chuvas, 4 guarda-chuvas. Aí a gente peguei um amigo, peguei o carro, que a empresa tinha me dado um carrinho, peguei 4 rodas, coloquei as pranchas de windsurf em cima do carro e a gente começou a subir o Brasil, tentando descobrir as melhores praias, escolhendo as melhores praias e vendo se tinha vento ou não tinha vento, né? E aí a gente viajou, foi uma viagem linda, em 94, né? Então, BR, aí vai para a praia, vai para Búzios, volta para a BR, porque na época... Né? A BR-116. Isso, porque na época não tinha todas as estradas, tinha uma, e de vez em quando você podia ir pela praia nas litorais. E aí a gente chegou... O Marco Dalpozo, tem jovens, vão ver essa entrevista, e é bom nós situarmos. Isso era com um mapa de papel na mão, não é? Mapa de papel na mão. Mapa de papel na mão, a gente ia andar, falar, não, aqui tem uma praia com 4 Búzios, tem 4 guarda-chuvinhas. Pô, não, vamos conhecer Búzios. Vira à direita, vai para Búzios. Né? Em Búzios, inclusive, velejei, eu lembro que tinha vento. Depois, volta para a BR. Aí faz mais um pedaço. Tem outra praia, tem Caraíva. Então, vamos ver Caraíva. Bom, aí vai para Caraíva. Tudo só com uma estrada de asfalto, o resto, tudo bem, Búzios tinha estrada de asfalto, mas o resto, as praias mais... a maioria das praias você tinha que ir estrada de terra, com um carrinho normal e um mapa na mão. Mas foi uma viagem linda. Fizemos 6.000 quilômetros em 23 dias, chegamos até Natal. Né? E aí o tempo tinha terminado, botamos o carro dentro de uma cegonha, dentro de um caminhão, voltamos, né? Porque tinha que voltar para trabalhar, e aí eu contei essa história, depois, quando conheci a Morgana, minha esposa. E aí ela falou, eu acho que tudo bem, lindo, maravilhoso, mas em relação ao vento,
Eu acho que o vento, justamente, começa dali para frente. Aí eu falei, pô, Conan, a gente viajou 23 dias, de São Paulo até lá em cima, e no final a gente fez só um pedacinho de Brasil, entendeu? Uhum. Então, e aí ele falou, eu fui em um lugar, muito tempo atrás, onde ventava muito. Aí a gente, o ano seguinte, Morgana e eu, fomos para Fortaleza e fizemos a viagem de Fortaleza até E essa Jericoacoara. lembrança da Morgana, sua esposa, era uma viagem que ela havia feito para Jericoacoara. Isso, para Jericoacoara em 82. Imagina, 82, Jericoacoara era praticamente fora do mapa. 82, Isso, fora do mar. poucas pessoas de Fortaleza iam para Jericoacoara, muito poucas. Isso, isso. Isso aí, chegava de, com a Redenção até Jijoca, depois Jijoca com Jegue até Jeri. Até Ela me Jeri. contou essa história, fiquei fascinado, aí fomos. Aí pegamos um carro de Fortaleza e fomos conhecendo as praias até Jeri. Em 95, por exemplo, quando a gente fez essa primeira viagem, Cauípe era um deserto, não tinha nada, um cumbuco, né? E aí a gente ficou andando, né? Chegamos em Jeri, depois desta viagem, alguns dias viajando. Só para que eu entenda, vocês desembarcaram aqui em Fortaleza e pegaram aqui o litoral leste, subindo para, desculpa, litoral oeste, subindo para Oeste. Jericoacoara, e foram Isso, passando nas principais praias, tipo isso. Icaraizinho de Amontada, naquele tempo também, que era dificílimo para chegar lá. Exato, exato. Não tinha Cauípe, a Lagoa do Cauípe, o Pós-Cumbuco também, nada. absolutamente virgem. Virgem, absolutamente virgem. Incrível. E aí, a última, Jeri. Aí chegamos em Jeri, de noite, com a lua cheia, de Jijoca, então, no meio das dunas. Aí, cara, eu já começo a ficar maluco com aquele cenário. Lua, né? Parecia estar na lua. Aí de manhã abro a porta desta pousadinha que a gente estava. Em Jeri, na época, tinha 3 pousadas. Todas muito E simples, não é? muito simples, sim, a casa do turismo, né? Tinha aquela porta que abre assim, né? Clássico, Como do sertão. estábulo dos cavalos. Aí abri a porta de manhã, vi aquilo, aquele monte de coqueiros na frente, a duna do lado, o mar azul. Eu falei, gente, que isso? Senti uma energia absurda do lugar. Bom, aí fomos tomar café, lá para meio-dia, o cara da pousada falou, que o vento entra 11 horas, a meio-dia. Aí eu falei, mas entra todos os dias? Eu falei, todos os dias. Tem uma época do ano, 6 meses aqui, 8 meses aqui, é vento todos os dias. Aí entrou o vento, a gente levou material ali na frente de windsurf, estava com outro amigo também, de São Paulo, Fábio, e aí velejamos. Aí eu fiquei louco, completamente louco. Velejo maravilhoso, onda perfeita para pular, para onda longa, que não quebra. Eu falei, gente, isso aqui é um paraíso. E aí voltamos e eu fiquei assim, bom, aqui é o lugar. Eu estava procurando um lugar que pudesse representar a realização de um sonho, de ter um lugar com os amigos, para a família, para um dia, sabe, vou no meu lugar para velejar. E aí, isso, chegamos em Jeri, essa foi a história, e aí, com este outro amigo, com a Morgana e um outro amigo da Ilhabela, também velejador, lancei a ideia de por que a gente não compra um terreno e a gente faz uma base para nós aqui. O lugar certo é Jericoacoara. Nessa primeira viagem, você já visualizou uma área para esse empreendimento? Sim, tinha um terreno na frente da praia, onde cheio de coqueiros, que a gente tinha perguntado um pouco, o pessoal dizia que aquele terreno ali não ia funcionar, que aquele terreno ali era mangue, não,
ali não ia rolar nada, bem frente à praia. Onde está a Vila Calango hoje? Então, sim, já tínhamos visto, aqui na frente mar não tem nada, então vamos tentar pegar um terreninho aqui, frente praia, fora da cidade, perto da duna, no melhor lugar para entrar no mar, para o velejo, e aí, 2 anos depois, compramos aquele terreno, e 4 anos depois, 1999, abrimos a Vila Calango. A primeira versão da Vila Calango, que na verdade não era uma pousada. Abrimos para nós, fizemos chalés para as 3 famílias dos fundadores, e depois, sendo que os amigos iam muito, quando teve uma janela para pedir alvará comercial, pedimos alvará comercial, e aí começamos a parte aberta ao público. Isso foi em junho de 23. A Vila Calango junho de 20. Junho de 20. A Vila Calango é um marco em Jericoacoara. Não é isso? Por qual motivo é considerado assim, Marco? Qual foi o diferencial da Vila Calango para que ela ganhasse essa referência? Eu penso que então, eu trabalhava em RH. Então, a primeira coisa foi fazer um lugar que respeitasse os locais, os nativos, e que tratasse muito bem as suas pessoas, os seus funcionários, tentando não trazer só o que tinha de bom do que eu tinha aprendido nas empresas, mas não trazer o que não via nas grandes empresas. Então, nós chamamos os locais para estar conosco e para fazer a pousada. Esse virou um princípio do nosso grupo. Então, as nossas pessoas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer um. Segundo, perguntamos para eles como eles fazem as casas deles. Então, a gente queria fazer um lugar que fosse o mais parecido, o mais nativo possível. E terceiro, já tinha tido o Eco 92, né, no Rio. Eu cheguei em 93, e a gente já tinha esta pegada ecológica da sustentabilidade. Então, a gente definiu que a gente não iria mexer em nenhum coqueiro, a gente não iria mexer em nenhuma... não ia respeitar a natureza. Íamos fazer um negócio que fosse a menor interferência possível para as pessoas poderem curtir a natureza. Até porque Jericoacoara, naquela época, você sabe muito bem, para chegar era uma viagem gigantesca. 6 horas de carro. Então, a gente pensou, o cara que vai para lá não vai para lá para ter um hotel como tem perto da casa dele, vai para lá para ver e sentir o lugar, ver e sentir alguma outra coisa. Então a gente fez uma boa mistura, né? Pegamos o jeito de fazer, os materiais que eles usam, tudo de lá, tudo nativo, e trouxemos um pouco de... Alô? Estou ouvindo, pode continuar. Sim, trouxemos um pouco da nossa experiência, do nosso gosto, né, de design. Então, os 3 fatores fundamentais da Vila Calango, que funcionam ainda hoje, são respeito para as pessoas locais e para o trabalho deles. A gente fala que é muito mais a casa deles do que a nossa. 2, a menor interferência possível com a natureza para o público que curte isso. E 3, tudo que você precisa para curtir a experiência ao vento, sendo a gente chegados lá graças ao vento e graças ao windsurf. Bom, esses são os três diferenciais históricos da Vila Calango, que depois as que estão ainda lá, é meio que os mandamentos.
Pois, Marco, meia hora, eu acho que é uma bela introdução para a gente chegar aqui no ponto que queremos. Esses 3 pontos de diferenciais da Vila Calango, eles dizem muito acerca do que vamos tratar, essa abordagem. Você pegou em Jericoacoara ainda idílica, pegou em Jericoacoara sem aeroporto, sem chegada por avião, você pegou em Jericoacoara ainda sem estrada, atravessando dunas. Então, uma realidade completamente diferente da que nós temos hoje. Não é? Então, ficou pior? Caminhamos para o lado certo? Caminhamos bem? Ou corremos um sério risco de estragar o que é maravilhoso, Dalpozo? Então, o exemplo que eu faço é Roma, sobre isso. Roma é Atenas. Roma e Atenas, que a gente goste ou não goste, são as mais antigas capitais da cultura ocidental. São as primeiras, né? Então, elas vivem as problemáticas evolutivas antes das outras. Paris, Berlim, Londres, Madrid, são lindas, maravilhosas, mas não tem as histórias originais das origens. Então, Jeri, eu acho que Jeri, Canoa Quebrada, elas representam as origens de um estilo de vida ao mar, em vilarejos pequenos, em terras abençoadas pela natureza. A evolução delas, como acontece com Roma e Atenas, é ambígua, né? De um lado, nós humanos trazemos o nosso mundo artificial em busca de conforto, né? Mas do outro, somos animais, somos uma espécie extremamente destruidora. Então, como a Roma você encontra belezas incríveis. É um rato que passa perto do Vaticano. Em Jeri, a gente vive a mesma coisa. Tem algumas coisas originais que se mantêm, por exemplo, o fato de andar pé na areia continua. Ao mesmo tempo, a chegada desta espécie agressiva que somos nós destruiu muito do que era o vilarejo de pescadores. Mas, eu digo, nos dois casos, seja em Roma, que em Jericoacoara, existe uma magia. Existe uma energia especial, né? Existe uma comunidade que tem esta história no sangue e que não deixa ir além de um certo limite. Esta é uma visão, assim, eu creio, otimista, que... Penso, Marco, que com a ajuda de alguns personagens como você, porque com essa visão, né, de ocupação, né, de se preocupar, por exemplo, em fazer uma pousada no estilo de construção que marca aquela comunidade. Então, alguns, digamos, estrangeiros que eu digo, pode ser quem vem de São Paulo ou quem vai para Fortaleza para lá, que teve essa preocupação, mas pelo que eu penso, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, tem um outro lado dessa história aí que é meio destrutiva, não é? Sim, exatamente. Existe. Se a gente deixar a lógica de mercado, a lógica do ROI, né, do Return on Investment de curto prazo, vencer, isso vale para o mundo inteiro. Nós vamos acabar. Não tem futuro para nós. E Jericoacoara é um exemplo perfeito disso. A praia principal de Jericoacoara, os coqueiros que tem hoje no terreno da Vila Calango estavam na praia inteira.
e hoje só estão na Vila Calango. No lugar tem hotéis, invasões de praia. Então, o mercado, a lógica de mercado pura, nos leva ao fim. Então, nos leva a pegar o caminho errado. Agora, ao mesmo tempo, o ser humano é inteligente e até hoje conseguiu evoluir e se manter. Então, eu acredito que nós vamos, sim, encontrar um caminho pelo qual a gente se mantenha, Jericoacoara se mantenha, né, de um capitalismo, de uma forma de crescimento sustentável possível, porque não é que a Vila Calango não ganhe dinheiro, a Vila Calango ganha dinheiro, mas nós temos 59 coqueiros em pé, como tinham os mesmos 59 coqueiros quando a gente comprou aquele terreno. E quando um morre, eu considero um primo, eu replanto 10. E se não tem lugar no meu terreno, eu replanto ali do lado. Inclusive tem uma pracinha ali do lado que a gente adotou e a gente cuida. Uhum. Cuidamos do bem comum, né? Além de cuidar do nosso. E não é que a gente não é empresário, não é gente de uma instituição de caridade, a gente ganha dinheiro com isso. Então, eu digo, é possível fazer negócio com a natureza, aprimorando a natureza. Vou te fazer um outro exemplo, que eu acho interessante. Eu ando de kitesurf. Utilizo o kitesurf como um veículo. E não uso gasolina. Uso como gasolina o vento. Então, eu andei o litoral inteiro, 3.000 quilômetros, sem um pingo de gasolina. E ando por aí, Vila Calango, Rancho do Peixe, Vila Calango, quando tenho que fazer, pelo mar. Agora, tem um esporte, uma curtição, né, chamada UTV, ou motocross, que é a curtição principal, uma das principais de lá, né, que usa um monte de gasolina, faz um puta de um barulho, e anda em cima de dunas. Então eu digo, esta curtição ali, puta, cara, é como cigarro, né? Na década de 60, na década de 70, era fashion, fumar, hoje, não. Então, esta é a inteligência que a gente tem que aplicar, que você pode convencer esse cara do UTV a velejar, entendeu? Porque velejar é sustentável. Andar de UTV em cima de uma duna não é. E aí a gente entra em contato com uma segunda grande problemática, que é o negacionismo. E como é que o negacionismo se aplica aí nessa realidade? O negacionismo é no sentido que aqui sempre foi assim, aqui, né, ando sem capacete em uma praia. Por quê? Porque sempre foi assim. Primeiro, então, difícil a mudança do hábito, difícil a mudança de cultura. Negacionismo no sentido que aqui tem um monte de duna, não está acontecendo nada no mundo, essa história da mudança climática não existe. Por exemplo, este ano o mar subiu, em Jeri, subiu, bateu na porta de todo mundo. Aí o mundo se dividiu em dois. Uma parte acreditando, pouquíssimos acreditando que aquilo é mudança climática. E a grande maioria dizendo, não, mas isso já aconteceu em 1970, isso já aconteceu em 1980, não, isso já esteve assim, vai passar, entendeu? Então, este negacionismo, como teve o negacionismo durante a pandemia, é deletério, porque restringe a nossa criatividade, a nossa possibilidade de encontrar uma solução, um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de curto prazo e o desenvolvimento de longo prazo. Mas eu tenho uma visão otimista, e te digo também um pouco mais por quê. Primeiro, Jericoacoara, como disse, tem uma comunidade forte, né? Então, e essa fortaleza se expressa o quê? Em organização? Sim, em cuidar do bem comum. Em cuidar do bem comum. Então, tem um grupo de pessoas no dia a dia que vai lá, acolhe
o lixo deixado do turista, dá uma chamada ao nativo que anda de moto barulhenta, tem um grupo que se empenha, que é comunitário, tem um conselho comunitário muito forte, inclusive com uma ótima líder nativa que cuida do lugar. Isso que faz extremamente diferença. O PREA, por exemplo, que se desenvolveu logo depois, está ali do lado, entendeu? Não tem esse senso de comunidade. É mais business, entendeu? Em nome do negócio, pode fazer qualquer coisa, né? Em Jeri já não. Então, tem uma cultura mais profunda, né? É isso que acho que faz a diferença. A gente tem que olhar esses lugares históricos como laboratórios para poder discutir para onde a gente vai, porque lá tem a história. Lugares que têm menos histórias é mais difícil conseguir conceber o novo. O PREA se desenvolveu em pouquíssimo tempo. Nós fizemos o Rancho do Peixe em 2005 e não tinha absolutamente nada. Ali realmente era deserto. Jericoacoara, em 95, já tinha um vilarejo. O PREA era nada, zero. Hoje, o PREA parece, entendeu? Explodiu de crescimento. E aí, se você quer encontrar um lugar para debater como a gente vai evoluir, como a gente vai crescer, não tem um lugar, entendeu? Não tem uma comunidade. E aí chega um empresário agressivo, cheio de dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser, gerando um desenvolvimento, um approach de curto prazo. É isso que me preocupa para o Brasil, para terminar. O Brasil é o melhor lugar do mundo, na minha opinião, senão eu não moraria aqui. Ele tem recursos naturais, tem democracia, tem um povo equilibrado pelo território que ele tem recursos incríveis, tem uma cultura alegre e uma energia positiva à vida, né? Que nós europeus não temos, por exemplo. Então, é o melhor lugar do mundo. Agora, como todos os lugares muito ricos, com patrimônios muito grandes, eles precisam ser maduros, saber colocar limite, saber, chamar a responsabilidade para si, para preservar, deixar algo para o futuro, ter um senso de comunidade, né? Então, se o Brasil e todos nós, a partir desses pequenos lugares, mas que representam laboratórios que precisam ser estudados, é aqui que a gente pode conceber algo para o mundo inteiro. Porque a Europa é linda, maravilhosa, mas é velha, não tem para onde crescer, não tem recursos naturais para preservar. Estados Unidos, não quero falar nada, né, sobre isso, mas se tem um lugar que tem uma identidade própria, onde é o quinto maior país do mundo, e todo mundo aqui fala a mesma língua, do indígena ao empresário de São Paulo e ao morador de Santa Catarina. Democrático, com sorriso, com uma energia positiva. A vida é este país. Então, é aqui que a gente tem que pensar como a gente encontra esse equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais, a nossa vida neste planeta e o nosso desenvolvimento, vamos dizer assim, clássico. Nessa nossa conversa, eu brinquei aqui com a política. E, evidentemente, que tudo que você está falando também passa pela política e, mais precisamente, pelos governos, pelo setor público. O que você fala, Marco Dalpozo, o que você tem pregado, o que você tem colocado, falado, e eu tenho visto a sua preocupação e a sua movimentação nesse sentido, tem encontrado eco nos setores públicos, nos diversos âmbitos, municipal, estadual? Tem. Agora tem. Eu diria que agora tem. Por muito tempo, nós fomos vistos como mas vocês são gringos, não entendem como funciona o Brasil, muito ingênuos. Hoje não. Hoje tem escuta,
Acho que o que falta hoje é duas coisas. Acreditar, por exemplo, que os políticos podem ser bons políticos, que o povo possa acreditar que os políticos, porque só se escuta falar de corrupção, de coisas erradas, mas sem política, não politicagem, mas sem política não se anda em lugar nenhum. Então, poder acreditar que temos bons políticos que cuidam do bem comum é fundamental. Eu acho que isso o Brasil está evoluindo. Desses 30 anos. Uhum. A segunda coisa que eu acho que o Brasil ainda está tentando encontrar uma terceira via entre o mercado livre, entre o neoliberalismo americano clássico, onde não tem política pública, é tudo privado, e o welfare europeu, né? Está tentando encontrar algo à la brasileira, que seja no meio, um pouco público, um pouco privado, entendeu? E por isso digo que é necessário ter forte este debate entre o setor público, o setor privado e a comunidade, e a sociedade civil, e que aqui no Brasil é possível para encontrar esse caminho. Entendeu? Porque a Europa tem welfare, a saúde pública, a educação é pública, mas não paga a sua conta no final do mês. A dívida continua aumentando, é um pedaço de mundo que não cresce. Os Estados Unidos têm mercado, mas tem 40 milhões de pobres e não tem sistema de saúde público. Então, se você tem dinheiro, tudo bem. Se você não tem dinheiro, está ferrado. Então, não existe um sistema que possa dizer que é representativo do futuro. E acho que o Brasil é um lugar para poder... Falo isso o tempo inteiro, também lá quando vou lá na Europa, me convidam para falar, entendeu? É um país do sul do mundo, representa o novo, é emergente, é um lugar certo para poder ter esse tipo de debate. Mas eu acredito que o mundo público brasileiro evoluiu. E sempre teve, nesses 30 anos, uma instituição, pelo menos uma, que segurou a onda. Na época do Plano Real foi o Banco Central, entendeu? Hoje temos como chama? Supremo. O Supremo, entendeu? Então, sempre existiu uma instituição que conseguiu manter o país dentro da democracia. Em relação a esse formato de ocupação do nosso litoral, que mais precisamente estou falando aqui do Ceará, é onde você está, onde você empreendeu, o regramento hoje existente é o suficiente? Então, a problemática hoje do Ceará e do litoral, pelo menos destes 6 estados que eu ando, né, do Rio Grande do Norte até o Amapá, se chama aplicação da lei. Não é uma problemática legislativa, mas é uma problemática executiva e fiscalizadora. Então, as leis existem, são de ótima, boa qualidade, mas não são fiscalizadas. A lei é para ingleses, é para o inimigo. Então, o Detran não faz o papel do Detran, a prefeitura não tem competência suficiente para dar uma licença ambiental, então são licenças ambientais ridículas e que mexem com o meio ambiente de um jeito que a gente não sabe o que vai acontecer. E o meio ambiente, quando vai reagir, a natureza, quando vai reagir, não vai dizer, você fez direito, então vai no paraíso, e ele que fez errado vai para o inferno. Ela vai alagar todo mundo. Não é que Porto Alegre alagou um pedaço e salvou o outro. Alaga todo mundo. Então, a problemática é uma problemática de maturidade democrática. Tem uma lei, tem que ter um órgão que fiscaliza, aplica e pune se a lei não é respeitada. Isso é que no litoral inteiro falta. E, sendo que ninguém quer mexer ainda, ou tem medo de mexer nesta problemática, se continua querendo resolver a problemática com novas leis, mas não é a nova lei legislativa
Não, entendeu? Que o policial faça o papel do policial, que o Detran multe o cara que anda de moto na praia sem capacete, que o cara que está fazendo um empreendimento tenha uma licença ambiental digna. Essa história agora de passar as licenças ambientais municipais, primeiro, e agora autodefinidas, enfim, é destruir o país. Então, isso vai contra uma lógica um pouco mais longemirante, um pouco mais para lá, da geração que vem, entendeu? Nós estamos destruindo hoje, quando a gente poderia... Eu digo, para terminar, eu sou empresário, poderia, vou fazer o exemplo da Vila Calango, poderia ter, na Vila Calango, um lucro de 25% ao ano. Uhum. Mas daqui a 3 anos, e voltar para a Itália e me aposentar. Ou posso ter um lucro de 8% ao ano e deixar isso para os meus filhos. Por quê? Porque, no primeiro caso, eu vou, em vez de ter 24 chalés, vou ter 40. Uhum. Só que se eu vou ter 40, o meu público vai voltar, vou ter que destruir parte da natureza, vou ter que, como os outros fizeram. Tirar e aí, os a um certo coqueiros. momento... Tirar os coqueiros. Tirar os coqueiros. E aí, a um certo momento, o cliente, né, o consumidor final vai para um outro lugar, porque Jericoacoara perde a sua essência, vai buscar a essência para um outro lugar. Uhum. Ou economizar, manter os 24 chalés, chamar o cliente e o meu colaborador, dizer, gente, nós não vamos crescer mais do que isso, mas espero que vocês concordem com a gente. Né? E continuar assim, para os próximos 20 anos, deixa a natureza do jeito que está. Faz uma intervenção que seja uma intervenção do ser humano que respeita a natureza, que senta que aquela árvore é um pouco seu primo. Entendeu? É possível, é o lugar certo para fazer isso, é o Brasil. Bom, eu acho que essa fala do Marco Dalpozo resume o tema, que é desenvolvimento que avança e sustentabilidade que desafia. Então, é desenvolver com sustentabilidade. Ninguém busca esses paraísos se não for em busca desta essência que você falou, Marco. Ele estava falando que o meio de transporte dele é pegar um kitesurf e ir do Preá para Jericoacoara ou do Rancho do Peixe para a Vila Calango. E há pouco você disse que conhece e visitou todo esse litoral, a partir de Jericoacoara até o Amapá. Quantos quilômetros isso aí, De Jeri até Macapá são 1.800 quilômetros. Isso na base do vento? Na base do vento. A gente saiu... Como é que funciona? Aliás, tem um link, depois eu vou colocar dentro do Focus, o link para o Surf Sem Fim, que é exatamente uma espécie de documento, um documentário sobre essas viagens tão longas e todas feitas pelo mar. Eu queria que você explicasse, são quantos dias, como é a logística disso, como é que funciona, param em quantos lugares? Então, aqui tem a viagem exploratória e tem a viagem que todo mundo pode fazer. Vamos começar primeiro da viagem que todo mundo pode fazer. Então, por exemplo, fazemos Cumbuco, Jericoacoara. 5 dias, são 250 quilômetros, são mais ou menos 50 quilômetros por dia. Então, você faz Cumbuco, Guajiru, Icaraí, Ilha de Guajiru, Preá, Jericoacoara. Com uma tripulação, a gente usa a metáfora do avião, então tem um capitão da expedição, um grupo de 5 ou 8 pessoas, normalmente gente que vem de fora, um copiloto atrás, que andam pelo mar, e andam velejando. E tem um carro que agora a gente tirou da praia, um carro que está no asfalto, mas que acompanha a tripulação que está no mar, e tem uma comunicação, hoje é possível, né, e se encontra no próximo lugar. Né? Então, chega em Guajiru, lá tem um carro esperando,
Os caras estão chegando, a pousada está esperando, dorme lá, e o dia seguinte, de novo, sai de Guajiru, vai para Icaraí, etc. Isso é o chamado downwind. Nós começamos com o Surfing Sem Fim a oferecer isso 15 anos atrás, e hoje é uma meta de muitos velejadores. Se você for agora para o litoral cearense, você vai ver um monte de gente que está fazendo isso, porque, como é o caminho de Santiago de Compostela, é o único lugar do mundo onde você pode fazer isso. Não tem outro lugar no mundo onde tem vento carimbado todos os dias, onde você pode velejar perto da costa, com o mar morno e com ondinhas super legais. Então, isso é uma pérola brasileira, né? Uma pérola cearense, uma pérola do Nordeste que atrairá cada vez mais gente, se for preservado. Agora, o que a gente faz são explorações, e a gente tenta responder esta pergunta: até onde este vento nos leva? Então, este vento, nós começamos a andar a Natal, pelo mar, e fomos até o fim do Brasil. Como a gente vai? Com uma mochila nas costas, waterproof, né, estanque, com dentro o mínimo indispensável para sobreviver, comida desidratada, uma roupa seca, uma rede para dormir, água, dispositivo satelitar para se comunicar, uma prancha, uma vela, em 2, em 3, e a gente vai embora. Cada dia a gente faz, na média, de 100, vamos dizer, 100 quilômetros, né? Exato. Aqui e aí a gente vai... Isso. Aí a gente vai andando. Então, agora, a gente tinha o sonho de chegar, de Jeri até o fim do Brasil. Então, ano passado, a gente saiu do Preá e fomos até Oiapoque, atravessando também a Amazônia. Tudo pelo mar, tudo com kite, uma prancha, e a gente anda nas entranças maranhenses, na Amazônia, a gente anda com um foil, que é esta nova tecnologia, que é um mastro, né, que fica embaixo da água, onde você voa em cima da água, e que te permite de ir e voltar, de fazer downwind e upwind. Então, a gente descobriu o Brasil desta forma. Incrível. E descobriu um Brasil que a gente deveria escutar mais, porque é um Brasil sustentável, um Brasil que já tem a tecnologia essencial do futuro, minimalista. Então usam energia solar, usam energia eólica, porque não tem alternativas, mas tem internet praticamente em todo lugar, praticamente todo. A gente achou uma pessoa que não tinha celular, uma, que Incrível. Morava ainda em uma ilha e escutava o mundo pelo radinho, né? Só uma, o senhor Paulo. Pelo resto, Aonde? as pessoas têm no Pará, entre a Juruteua e Algodoal. E todo mundo é super carinhoso, então tem um senso de comunidade enorme. A gente leva comida e dinheiro, e a gente sempre chega no final da viagem com comida e dinheiro sobrando. Incrível. Comida e dinheiro sobrando, porque as pessoas te recebem. E tem vida em todos os lugares. Também no lugar mais remoto dos remotos, no meio da Amazônia, tem alguém. E esse alguém está muito feliz de te encontrar. Então, eu digo que a minha Harvard agora é lá que eu aprendo, com esta gente. E acho que os brasileiros deveriam ir menos para Disney e ir mais para a Amazônia e para o Pantanal. É um belo convite, eu costumo dizer que nós não conhecemos o Brasil ainda. O Brasil é muito grande. Né? Muito grande. Eu muito não conheço, grande. Eu não conheço, eu posso dizer o meu depoimento, eu não conheço o Ceará. Né? Eu sou do interior, sou de Munungu, sou de uma região de serra, né? Uma área de floresta, resquício de Mata Atlântica, lindo. Amo aquele lugar, mas eu não conheço o Ceará. Não conheço o sertão plenamente, conheço pequenas partes do nosso litoral. Então, a grande viagem é no Brasil. A grande viagem é no Brasil. É essa que precisa ser feita. Exato.
Marco, deixo aqui o minuto final, finalizamos a nossa conversa. Eu acho que esse tema é muito rico, voltaremos a tratar, e tem sempre questões relacionadas a esses pontos que nós tratamos aqui. Certamente você tem muito a colaborar nessa discussão, nesse debate, que é tão importante. Desenvolvimento com sustentabilidade. A maneira de ocupar correta, maneira de ocupar legal. O Marco disse algo aqui extremamente importante. Olha, as leis são boas, o que está faltando é a execução, é a fiscalização, é a aplicação da lei. Isso a gente sente de fato. Você usou um termo que eu acho que você queria dizer, para em inglês ver, que é um termo que vem lá da época da escravidão no Brasil, né, quando algumas leis em benefício, não era ainda a Lei Áurea, né, em benefício dos escravizados, povos escravizados, que não era aplicada. Então, diante da pressão da Inglaterra, os portugueses, os brasileiros criaram esse termo. Não, isso é só para inglês ver, né? Uma lei que não era efetivamente aplicada. Então, muito importante isso que você disse. Voltaremos a essa discussão em outras oportunidades, Marco. E deixo aqui o minuto final para você fazer sua fala e despedir-se. E agradeço muito a sua participação no nosso Focus Colóquio. Obrigado, Fábio. Foi muito bom, muito legal. Eu acho que o Brasil me adotou, né? Acho que o Brasil é o lugar onde um estrangeiro não se sente estrangeiro. É o único lugar que eu, pelo menos, conheci, viajei muito a trabalho ou por curiosidade pessoal, mas acho que hoje, principalmente, tem esta problemática dos imigrantes, dos não imigrantes, do mundo globalizado. Então, acho que aqui nunca me senti de fora. Quero convidar todo mundo a preservar este Brasil, porque hoje se fala muito de regeneração. Quem tem que regenerar são os países maduros, os países que já se desenvolveram demais do ponto de vista artificial, que poluem demais hoje. O Brasil, antes de regenerar, precisa se preocupar de deixar de pé o que ainda está de pé. Isso tem um custo, mas é um custo muito inferior ao custo que a gente terá se a gente não fizer isso. Então, a sustentabilidade custa, não tem saída. Tem custo, sim, mas o custo da sustentabilidade é muito menor do que o custo da não sustentabilidade. O que a gente faz hoje de, entre aspas, agressivo para a natureza, é algo que alguém vai pagar, se não for a gente, vai ser nossos filhos amanhã, muito mais caro. Então, o meu convite para este pedaço de Brasil, que pelo menos conheço bem, né, da Terra do Vento, que é uma pérola única, e só no Brasil existe, vamos preservar, vamos manter ela de pé, porque o mundo vai aplaudir, vai reconhecer, vai trazer aqui riqueza. Assino embaixo. Então, muito obrigado. Faço minhas suas palavras. Muito obrigado. Um abraço. Até breve. Voltaremos em breve, Marco. Tchau. Muito obrigado a você. Um abraço. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança.